Muito bem, nós estamos começando mais um programa do Sintoresp. Hoje temos aqui a alegria de receber uma advogada da casa, a doutora Roberta de Oliveira Giúcio. Ela coordena o Departamento de Contribuições do Sintoresp. Está na casa há 19 anos. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com você. Bacana. Doutora, o que é o Departamento de Contribuições do Sintoresp? O Departamento de Contribuições é um departamento voltado a tentar negociar com as empresas as contribuições que eventualmente elas deixaram de recolher dos Sim, empregados ou recolheram e por algum motivo não repassaram para a entidade. Então, nós fazemos um trabalho primeiro na esfera administrativa, enviamos comunicado, enviamos é, cartas, convidamos para comparecer no sindicato para resolver de forma amistosa. Quando isso não é possível, então vai para o departamento, essa cobrança segue para o departamento de contribuições e nós ajuizamos processos na Justiça do Trabalho pleiteando essas contribuições. Mas também fazemos acordos, inclusive antes da distribuição do processo, a gente tem ligado para as empresas, temos tentado, antes da distribuição do processo, verificar com a empresa a possibilidade de fazer um acordo, de fazer um pagamento, isso visando entrar com a ação exclusivamente quando não existe possibilidade de um acordo antes da fase processual. E depois também que nós entramos com o processo, também podemos fazer acordo, parcelar os débitos com as empresas, explicar o que é a contribuição, porque muitas vezes o empregador ele não tem ciência do que é a sim, contribuição sim. e o trabalhador também não. Então nós fazemos também esse trabalho de orientar tanto as empresas como o próprio trabalhador. Agora, doutora, nem sempre a empresa tem uma estrutura grande, um setor administrativo capaz de coordenar essa arrecadação, esse repasse. Muitas vezes ela se vale do trabalho de um contador, de um escritório de contabilidade. Por exemplo, lá na agência sindical, que eu administro, nós temos o contador, que é o Paulo, que cuida e orienta a gente lá, né, para fazer o mais corretamente possível. No departamento, vocês também têm contato com os contadores? Ou é direto sempre com o dono da empresa? Não, nós temos várias empresas que nós temos a contabilidade já cadastrada da empresa, então nós fazemos um trabalho com a contabilidade. Então ligamos para a contabilidade, enviamos os boletos para a contabilidade, o contato é feito via e-mail, via telefone com a contabilidade. E essas contabilidades também elas têm bastante proximidade com o sindicato para ligar e tirar dúvidas e pedir informações, então a gente tem um trabalho próximo também com as contabilidades. Perfeito. Doutora Roberta, as pessoas, de um modo geral, não têm uma ideia exata de como é que funciona um sindicato e da forma com que ele se sustenta, qual é o seu custeio, né? Tem gente que acha que sindicato recebe dinheiro de governo. Tem gente que acha que sindicato recebe dinheiro de partido. Tem gente que acha que sindicato recebe dinheiro de patrão, de empresário. Não é isso. Quais são as fontes de custeio do Sintoresp? As fontes de custeio do Sintoresp são as contribuições que o trabalhador ele contribui com a entidade. Então, quais são? Contribuição assistencial, a sindical e para o sócio existe a mensalidade associativa. Perfeito, são três tipos de contribuição. Três tipos de contribuição. Considerando um salário médio de R$ 2.000, daria por volta de quanto por mês? O valor da contribuição da assistencial é R$ 35,50 por mês. Sim, Se a pessoa for sócio, ela vai pagar mais R$ 35,50, então é R$ 71. tá. Mas tem uma questão que o sócio, ele paga esses R$ 71 e ele tem direito a ser atendido o seu cônjuge, companheiro ou companheira e também os seus dependentes. Então, na realidade, é um direito que é extensivo à família, né? Então, Perfeito. se você colocar isso na ponta do lápis, o valor ele é bem inferior, é baixo, não é um valor alto. Então, é importante o que disse a doutora Roberta, porque o custeio sindical, ele é modesto. Essa ideia de que o sindicato vai lá e dá uma mordida no bolso do empregado não é correta. Isso é a propaganda, digamos, do contra, né? A imprensa, muitas vezes a grande imprensa desinformada até fala isso, mas não é verdade. Eu vou fazer um paralelo aqui, não é matematicamente idêntico, mas é semelhante. Se você ganha R$ 2.000 de salário, o teu desconto do imposto de renda na fonte é de 7%. Portanto, você paga R$ 140 por mês. R$ 140 por mês.
que o imposto de renda te desconta significam o dobro do que o sindicato obtém a título de custeio, que são R$ 71. Agora eu te pergunto, você já viu para onde foram os R$ 140 do seu imposto de renda, do seu salário, que já é injusto descontar de um salário de R$ 2.000? Você tem ideia de para onde esse dinheiro vai? A gente tem ideia, a gente não prova, né? No Brasil, infelizmente, o Estado se apropria de muita coisa e há desvio de toda a ordem, né? No sindicato, não. Então, é importante que você observe o mesmo padrão, o meu patamar de R$ 2.000, só de imposto de renda você paga R$ 140 para o governo. No sindicato, para obter todos os benefícios, convênio médico, assistência jurídica, colônia de férias, escola de formação profissional, etc., você paga metade disso. Então, eu quero crer que seja inteligente você contribuir para o seu sindicato. Agora, doutora, a mensalidade associativa, ela é descontada em folha? Se o empregado autorizar que desconte em folha, o empregador desconta em folha e faz o repasse. Temos empregado que prefere pagar a mensalidade direto no caixa do sindicato, pode ser pago também por boleto ou no caixa da entidade, porque ainda temos, infelizmente, alguns patrões que não são muito favoráveis a trabalhador que é sócio da entidade. Então, temos trabalhador que tem um pouco de medo. Mesmo hoje em dia, com toda a OIT, com todos os direitos trabalhistas que nós temos aí assegurados, a gente ainda vive numa situação dessa. Então, o próprio empregador, ele não quer que o trabalhador seja sócio do sindicato, porque ele não vai ser sócio, ele não vai conhecer o sindicato, ele não vai ser esclarecido quanto aos direitos que ele tem, as garantias previstas na convenção coletiva, e isso fica mais fácil para o empregador, infelizmente, fazer o que ele acha que tem que fazer. Então, temos ainda uma parte, a gente está fazendo hoje, Franzinha, até é bom você tocar nesse assunto, a gente está fazendo uma campanha, agora vamos começar uma campanha para atualizar a ficha dos sócios, para que o sócio venha ao sindicato e peça, sim, esse desconto em folha. Ele não precisa vir aqui, ele não precisa vir pegar boleto e ir ao banco. O empregador desconta a contribuição da folha de salário e repassa para a entidade. É um direito que ele tem assegurado, ele não pode sofrer prejuízos por conta disso. Até porque o desconto do FGTS é em folha. É em folha. O desconto previdenciário é em folha. Em folha. O próprio desconto do imposto de renda que eu citei aqui é em folha. E por que não haveria de ser em folha também o desconto da mensalidade associativa? Seria uma espécie de perseguição que o empregador estaria praticando contra o empregado. Vale dizer que o empregador também tem sindicato. Sim. Tem sindicato patronal. Tem sindicato patronal. Aqui, por exemplo, no setor de bares e restaurantes, há 1 ou 2 sindicatos de empregadores. Sim. E a empresa contribui com o seu sindicato. Contribui também. Tudo bem. Então, veja só, não pode ter dois pesos, duas medidas, né? Eu sou empresário. Eu contribuo com o meu sindicato, eu não quero que o meu empregado contribua com o sindicato dele. É uma situação absurda, injusta. Agora, doutor, vamos falar um pouco dos serviços do sindicato, né? O sindicato é um departamento jurídico, talvez o maior departamento jurídico de sindicato que eu conheço seja o do Sintoresp. Isso tem custo, porque você tem um prédio, você atende os trabalhadores, você tem funcionários para atender o associado, ou não, que não atende só o sócio. Você tem a estrutura administrativa, você tem computadores, você tem o custo de distribuição do processo, né? Tem um custo. Depois tem todas as fases de acompanhamento do processo, entrar com recurso, pedir laudo, etc. Ou seja, não é um serviço barato, não é? O custo de manter um departamento jurídico é um custo alto para a entidade. Eu quero crer que só isso já justifica o custeio da entidade, não te parece? Olha, com certeza, o atendimento que a gente faz ao membro da categoria, ao nosso trabalhador, ele vai desde uma simples orientação, às vezes tem uma dúvida se aquele direito ele está tendo ou não, se aquela atitude do empregador está correta, até mesmo ir à empresa, fazer reuniões, convocar a empresa para fazer uma reunião. Fazemos o trabalho tanto na esfera judicial, já na Justiça do Trabalho, como também na esfera administrativa, junto ao Ministério Público do Trabalho, fiscalização
no caso de haver algum descumprimento da empresa mais sério, trabalhadores sem registro, que hoje em dia, infelizmente, ainda hoje temos Sim, trabalhadores que se submetem a trabalhar sem registro até pela necessidade de ter um emprego. Então, nós temos tanto esse trabalho na esfera administrativa, como também na fase judicial, que nós atendemos o trabalhador, escutamos, entramos com processo. Tudo isso tem um custo exatamente para poder ter uma estrutura de atendimento, sim, tanto porque o advogado, ele vai nas audiências, ele vai fazer o processo, mas existe também uma instância sim, administrativa sim. que é organizada e precisa ser custeada para poder ter esse serviço, né? Claro, porque, por exemplo, às vezes um trabalhador procura a regional de Atibaia para entrar com um processo, ou uma ação coletiva. Então vai para a primeira instância, a vara lá do município, da comarca, né? Depois há um recurso só para o Tribunal de Segunda Instância, que é aqui na segunda região, na capital. Mas pode haver um terceiro recurso para o TST em Brasília, não é? Sim. O sindicato acompanha todas essas fases, não é isso? Toda a fase recursal, até mesmo o STF, né, que seria a última instância, apesar do STF não ser uma instância direta da Justiça do Trabalho, mas o Supremo Tribunal Federal, ele está acima da Justiça do Trabalho, que é a Justiça Federal. Sim, Então, os últimos recursos chegam até o STF. que a estrutura básica é a vara do trabalho, o Tribunal do Trabalho e o TST, né? E o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito. Agora, no jurídico, é só a trabalhista que os advogados atendem, além da orientação, ou atende caso de família, também, eventualmente, uma orientação sobre o inventário, pensão alimentícia, previdenciária, como é que se dá essa assistência? É, a Ou ela é gente, restrita? a gente tem o setor previdenciário, que ele há muitos anos com a dona Carmen, então os aposentados, eles são muito bem assistidos. A dona Carmen acompanha tanto na instância administrativa do INSS, como também na instância já da Justiça Previdenciária, então é dado esse atendimento. E também existe o atendimento do Departamento Civil e Criminal. Então, o Departamento Civil vai fazer esses atendimentos de família, de inventário, esse tipo de atendimento, e a instância criminal também a gente acompanha também alguns processos. O trabalhador que ele é sócio, ele tem inclusive esse direito de ser atendido pelo Departamento Civil e Previdenciário. Perfeito. A categoria inteira, ela é assistida pela parte Sim, trabalhista. sim. Então, toda a parte que tem a ver com a Justiça do Trabalho, que tem a ver diretamente de algum conflito com a empresa, o sindicato dá assistência para toda a categoria, independente de filiação ou não. Perfeito. Agora, é claro que a imensa maioria das demandas é de origem trabalhista, certo? Com certeza, a maioria. Você também tem a parte civil, né? Sim. Problema de família, que pensão alimentícia, enfim, às vezes um despejo, alguma coisa. E a parte criminal, vamos supor, a pessoa sofreu um atropelamento. Eu sou só sindicato. Aí eu quebrei o braço no atropelamento e o sujeito que me atropelou se evadiu. Eu posso procurar o jurídico para ver se ele me orienta? Pode procurar, com certeza. E aí é possível abrir um processo, uma coisa assim? É possível abrir um processo e aí vai verificar se é só na instância civil, que você vai pedir uma indenização por perdas e danos, às vezes alguns dias que você deixou de trabalhar por conta do atropelamento, ou se vai ser aberto também algum processo na esfera criminal. De repente a pessoa fugiu, não te deu, não prestou socorro, então vai ser analisado toda essa possibilidade. Doutora Roberta, no caso da Previdência, a demanda reprimida é extraordinária, porque, a rigor, ninguém sabe nada a respeito de Previdência, né? Sabem os especialistas, a população, de um modo geral, não sabe. Eu fui contar meu prazo de aposentadoria e contratei uma advogada para cuidar disso. O meu sindicato de jornalistas, neste caso, parece, na época, não sei como é que está hoje, não dispunha, pelo menos momentaneamente, daquele serviço. A dona Carmen, ela atende na Avenida Casper Libero, não é isso? Na Casper Libero, número 502, se eu não me engano, ela está no segundo andar. Agora, ela faz a contagem da aposentadoria, aí eu levo as minhas carteiras de trabalho, e se for o caso de alguma aposentadoria especial, porque a pessoa trabalhava em local insalubre, ou de periculosidade, tudo isso é computado ali na hora.
É Sim. orientada, a pessoa é orientada? Sim, ela verifica todos os documentos, tem que levar todas as carteiras de trabalho, ela vai verificar todo esse período, ela vai pegar o CNIS do trabalhador, ver todos os recolhimentos que ele tem, contar esses períodos todos. Se tiver algum caso de periculosidade, insalubridade que reduz um pouco o período de trabalho, ela vai orientar o trabalhador que laudo que precisaria procurar, que documento que é necessário para já ir no processo da aposentadoria para contagem de tempo. Perfeito. Então, você que está nos assistindo, que pagou sobre R$ 2.000, R$ 140 de imposto de renda e não viu o cheiro do dinheiro, que paga uma fábula de ISS aqui em São Paulo é 5%, que paga um absurdo de ICMS, faça conta, compare. Eu não sou contra o Estado, muito pelo contrário, eu sou um defensor do Estado, mas é uma questão de inteligência mínima. Quanto é que o Estado te toma todos os dias da sua vida, todos os meses, todos os anos e sua existência inteira, e quanto que ele te retribui, e faça o comparativo com o sindicato e você verá que os sindicatos brasileiros, eu brinco assim, o verdadeiro milagre de Fátima é o sindicalismo brasileiro, que arrecada pouco comparativamente com o que arrecada o governo e retribui muito. Por exemplo, uma convenção coletiva de trabalho, que eu queria agora falar com a doutora 2 minutinhos sobre a convenção. A convenção é o conjunto de direitos e garantias da categoria com tudo que tem acima da lei. E isso não é pouco, né? Começa pelo piso, né, doutora? Com certeza, a convenção coletiva ela traz inúmeros direitos para o trabalhador, o piso, o direito a ter um plano de saúde garantido pela empresa, precisa custear esse plano de saúde, Seguro de vida. seguro de vida, tem o auxílio funeral, nós temos muitas cláusulas que vão proteger o trabalhador e que vai assegurar para ele o direito dele na convenção coletiva. Inclusive, eu peço para os trabalhadores que tentem conhecer a convenção coletiva, tentem vir ao sindicato, tem no site também a Tem no nossa site, no convenção site coletiva, tem. a pessoa pode ter acesso à convenção coletiva, é bastante importante conhecer o direito, até para você poder lutar pelo que você tem de direito. Perfeito. E tem também, além do piso salarial, outros ganhos econômicos. Por exemplo, a, o que se ganha, o que a convenção estipula para o adicional noturno e para a hora extra é maior do que está na lei, não é isso? Maior do que está na lei. Portanto, se você trabalha à noite, você está ganhando mais, não estou dizendo que você ganha o justo, mas você ganha mais que o sindicato manteve aquela garantia na convenção coletiva de trabalho. Se você faz hora extra e você recebe 65% e não 50% de lei, aqueles 15% não é pouca coisa, foram o sindicato que te propiciou através de uma convenção coletiva de trabalho. Doutora Roberta, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação no nosso programa e caso alguém queira procurar o jurídico, onde é que deve ir? Então, o trabalhador ele pode se dirigir à Avenida Casper Libero, número 502. Nós temos no quinto andar o departamento jurídico que vai tirar as dúvidas, as informações. O trabalhador precisa também de verificar os cálculos, Franzin, para ver se quando ele foi dispensado se o valor está correto ou não. Mesmo que a empresa não faça homologação do sindicato, o sindicato continua fazendo a conferência dessas verbas rescisórias do trabalhador. Tanto antes dele receber as verbas rescisórias, como depois de receber, o sindicato confere, porque é um direito que o trabalhador tem de saber se ele recebeu corretamente ou não. Perfeito. Então pode ir na Casper Libero ou na Barra Funda, na Rua Cruzeiro 442, também temos o departamento jurídico lá, que também pode ser assistido, ou nas outras 7 subsedes, que também temos departamento jurídico em cada uma delas. Perfeito. Eu estava me revirando, que eu estava procurando a minha carteirinha de jornalista do Sindicato de Jornalistas. Eu sou sócio desde 79. Eu concluí o meu estágio na Folha, no dia seguinte fui lá e fiquei sócio do sindicato. E não estou arrependido de ser sócio do sindicato, não. E digo a você que nos acompanha, não acredite nessa história de cartas de oposição ao sindicato. Eu não vou contribuir para o meu sindicato, aquele sindicato não faz nada, tudo isso é lento, tudo isso é mentira. Isso usam para que você não se organize, para que você não tenha uma consciência trabalhista e uma consciência cívica. Eu não acredito em nada disso. Se tem dúvida do teu sindicato, procure. Eu quero falar com o presidente, bate aqui na porta, se o Calazans não estiver aqui, um diretor vai te atender. Eu quero falar com o advogado, certamente você será atendido. Seja sindicalizado, participe do seu sindicato, contribua com o seu sindicato.
que não existe democracia representativa, não existe Estado forte, nação forte, sem povo organizado. E a organização dos trabalhadores começa pelo seu sindicato, não é, doutora? Com certeza. As suas palavras estão perfeitas, faço minhas suas palavras exatamente. O senhor tem toda a razão. Muito obrigado, doutora Roberta de Oliveira Giúcio, advogada, coordenadora do Departamento de Contribuições do Sintoresp e funcionária aqui da casa há 19 anos. Forte abraço, até o próximo programa.